Olá, tudo bom? Muitas pessoas reclamam que a pele vai ficando mais flácida após um processo de emagrecimento ou com o passar do tempo e me perguntam, Patrícia, o que eu posso fazer na minha alimentação, no meu estilo de vida para melhorar essa flacidez da pele sem cirurgia, sem creme caro? Hoje eu vou te explicar tudo aqui, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sente que a sua pele está mais flácida ou não. Tem gente que já parece que já tem a pele mais frouxinha, né, mais flácida. Tem gente que tem aquela pele mais durinha. Tem gente que acha que a pele ficou mais frouxinha com o passar do tempo. Como é que isso funciona pra você? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a curtida no vídeo pra me ajudar também. E se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Quando a gente pensa em alguma coisa para melhorar a estrutura da nossa pele, com certeza a gente tem que começar o vídeo falando da proteína, porque quando a gente não tem proteína, o corpo vai priorizar realmente que a gente consiga suprir a energia de proteína necessária para os órgãos vitais, deixando a pele para segundo plano. Então, assim, o ideal mesmo é que a gente consiga consumir proteína ao longo do dia e que a gente consiga consumir as proteínas que estão mais relacionadas com a firmeza da pele, realmente, com a nossa própria produção de colágeno. A gente sabe que tem uma trindade aí de estrutura que é a glicina, a prolina e a lisina. O colágeno não é uma proteína qualquer, ele tem uma estrutura única de hélice tripla. E para construir essa corda resistente que segura a nossa pele, a gente precisa desses 3 aminoácidos que eu falei para você. A glicina, o que representa 1/3 do colágeno, a prolina garante uma estabilidade térmica do colágeno e a lisina um aminoácido essencial que forma as pontes, as ligações cruzadas entre as fibras. Então é importante que a gente consiga ter boas fontes de proteína. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o ideal mesmo é que a gente consiga ter consumo diário e espaçado ao longo do dia. Normalmente de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso é uma boa recomendação se você quer firmar a sua pele. E o ideal é que você lembre que no café da manhã, no lanche da tarde ou na ceia, se você faz ceia, tem que ter proteína fracionada. Não adianta pensar só no almoço e no jantar e não priorizar as pequenas refeições também. É interessante a gente pensar, quando pensa em colágeno, quando pensa na estrutura da pele, sempre nas proteínas com alto valor biológico. Então, ovo, peixes gordos são ótimos porque também são anti-inflamatórios, a carne, o frango. Inclusive, quando a gente pensa em uma boa fonte de lisina, a gente pensa no whey protein, que é riquíssimo em lisina, que ativa aquele interruptor de construção muscular e estrutura de colágeno no nosso corpo. Outro detalhe interessante é que os alimentos de origem animal que tenham cartilagem vão ter mais colágeno. Então, quando você faz o caldo de ossos com pé de galinha, com osso mesmo, com tutano, você consegue extrair o colágeno que já está presente na cartilagem dos animais e você pode consumir. Tem até um vídeo aqui no canal ensinando como fazer e pode ser uma boa para fortalecer, para firmar mais a sua pele. A nossa pele tem um grande inimigo que muitas vezes a gente não sabe, que é a glicação. Quando a gente consome muito carboidrato, muito açúcar, ele acaba caramelizando as proteínas e pode ser péssimo para o nosso colágeno. Tem até um vídeo aqui falando mais sobre como o açúcar prejudica tanto o colágeno no dia a dia. Então, o ideal mesmo é que a gente tente eliminar o açúcar da alimentação. Então, evita consumir açúcar no dia a dia e alimentos que se transformam rapidamente em açúcar, como pão branco, macarrão branco, farinha branca de uma maneira mais ampla, porque de fato eles podem, como se fosse uma ferrugem, né? Uma analogia assim simples para você entender, na sua estrutura do colágeno, que pode deixar ele menos duro e menos forte. Então, controlar a quantidade de açúcar é fundamental também. A gente sabe que a inflamação crônica de baixo grau também pode prejudicar muito as estruturas do colágeno de uma maneira mais ampla. Então, quando você consome muitos alimentos industrializados, ricos em açúcar, mas que dão um pico de insulina, né? Mas também ricos em gordura trans e gorduras saturadas, isso pode aumentar a inflamação e pode prejudicar o seu colágeno, a sua elastina. Então, ao passo em que você substituir essas gorduras por gorduras saudáveis, do ômega 3, da chia, da linhaça, vai ser mais interessante para você melhorar a estrutura da sua pele e a firmeza dela também. Uma coisa que as pessoas esquecem muito quando a gente fala de pele é o poder que a hidratação tem. Realmente a hidratação, a derme, né, a nossa estrutura debaixo da pele, ela é preenchida por uma substância gelatinosa chamada matriz extracelular e o principal componente dessa matriz é o ácido hialurônico. Todo mundo compra creme com ácido hialurônico,
o pessoal injeta aí no rosto, mas o ácido hialurônico precisa mesmo de água, ele consegue reter até 1000 vezes o peso dele em água. Então, se você não hidrata a sua pele, ela vai ficar mais frouxa, mais flácida. Então, manter uma boa hidratação é muito importante se você quer recuperar aquele turgor da pele, o tônus da pele mesmo. Eu digo da pele mesmo, né? Não tô falando de músculo, eu tô falando da pele mais durinha. Então, se hidratar ao longo do dia é muito importante. Beber água ao longo do dia. Não adianta você beber 500, 600 ml de manhã e depois passar o dia inteiro sem beber só de noite. Ao longo do dia inteiro, uma garrafinha com você ali vai te ajudar. Eu até tenho um vídeo bem legal aqui falando quantas quantidades, né? Quantos ml de água a gente precisa por dia para se manter hidratado, para ter saúde. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que pode te ajudar muito, se você tem sentindo a pele mais flácida depois de você perder peso ou até mesmo com o passar do tempo, pode ser porque você vem perdendo massa muscular, o que acontece, né? Muitas pessoas que emagrecem, principalmente as que emagrecem rápido, ficam com aquele espaço, né, que a gordura deixou ali, e às vezes até perdem massa muscular no processo de emagrecimento. Então, se você fizer um trabalho de musculação, você pode ter um preenchimento natural, porque você consegue ter uma hipertrofia, um aumento do volume do músculo que ocupa um pouco mais aquele espaço, dá uma levantada na própria pele mesmo. Então, fazer exercício de musculação 2 a 3 vezes por semana, um treino de força pode te ajudar. Lembra que podem ser exercícios que você pode até mesmo fazer em casa, não necessariamente você precisa ir para uma musculação para fazer um agachamento, enfim, para fazer uma flexão que pode trabalhar os membros superiores. Na verdade, se você tiver alguma dúvida, fala com um profissional de educação física aí da sua cidade. E lembra que o YouTube tem muitos vídeos de treinos, né, que você pode buscar e fazer em casa mesmo sendo iniciante. Existem hoje em dia algumas coisas dermatológicas que estão sendo cada vez mais utilizadas com respaldo científico, como a luz vermelha, que é a fotobiomodulação, que atua na mitocôndria ativando o ATP, são aquelas máscaras vermelhas que são utilizadas, o microagulhamento, aquele derma-roller em que você faz microlesões que ativam a produção de colágeno tipo 1, os bioestimuladores, que são aquelas injeções com agentes farmacológicos mesmos, não é preenchimento, é um estímulo da sua própria produção de colágeno que dura meses. Então, existem muitas estratégias dermatológicas também, que obviamente você sempre tem que conversar com o seu médico dermatologista antes de escolher na sua cidade. Lembra que se você tiver uma alimentação equilibrada, se você se hidratar bem, se você fizer atividade física e for ao dermatologista, fizer um acompanhamento, a sua pele pode responder muito melhor do que você imagina sem precisar de cirurgia. Então me conta aqui o que você já começou a fazer dessas coisas todas que eu falei. Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.